Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre os nossos corações nesta manhã. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. O evangelista Mateus, tendo já narrado os acontecimentos que antecederam o primeiro Natal, ou seja, a gravidez sobrenatural da Virgem Maria, a aparição do anjo tranquilizando seu noivo José, Mateus praticamente omite o nascimento propriamente dito de Jesus. Lucas é quem nos trará os detalhes, a estalagem lotada, a manjedoura, o menino enrolado em faixas, enquanto Mateus avança logo para os acontecimentos subsequentes que aconteceram depois do próprio nascimento de Jesus. Então é ele que vai falar da visita de um grupo de estrangeiros à casa de José, Maria e de Jesus, com uma breve parada no palácio do rei Herodes da Judéia. E por meio dessa narrativa, uma narrativa de Natal, o evangelista nos ensina que desde o seu nascimento, Cristo já causava uma divisão na humanidade, em apenas dois tipos de pessoas. Há os que rejeitam o seu reinado e o seu governo, e há os que reconhecem a Ele como o Rei prometido. Há os que amam a sua vinda e há aqueles que odeiam a sua vinda. Só existem dois tipos de pessoas no mundo, segundo a narrativa de Mateus. Vamos então ler capítulo 2, do 1 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus já nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo haveria de nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor dentre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Meus irmãos, Mateus então nos informa que nos dias do rei Herodes chegaram a Jerusalém uns magos do Oriente, diz aí o primeiro versículo que lemos. Nunca é demais lembrar que o texto não fala nada a respeito de serem reis magos, não fala nada a respeito de serem apenas três, e muito menos menciona seus nomes. Isso tudo são tradições que se popularizaram com o tempo, mas não tem base bíblica alguma. Então, magos, quem são esses magos? Magos eram uma figura conhecida na Babilônia e na Pérsia, daí o texto nos dizerem que eles eram do Oriente. O rei Nabucodonosor, por exemplo, lá em Daniel capítulo 2, mandou chamar para
adivinharem e interpretarem o seu sonho, mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos da Babilônia. Eles faziam parte desse contexto. Eles eram um misto de sábio com sacerdote, com místico. Eles eram muito consultados sobre significados dos sonhos, como no caso lá da história do livro de Daniel, astrologia e várias outras práticas ocultistas. Mas, para sermos justos, numa época em que não havia uma clara distinção entre ciência e misticismo, eles exerciam também funções que identificaríamos hoje em dia como científicas. Por exemplo, estudavam os movimentos dos astros, como astrônomos. Eles estudavam os princípios ativos das plantas, como botânicos ou químicos e coisas desse tipo. Esses tais magos, então, chegam a Jerusalém, que é a capital da Judéia, perguntando, diz o versículo 2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Pelo fato deles perguntarem sobre o rei dos judeus, nós podemos afirmar com algum grau de certeza que eles tinham acesso às escrituras hebraicas, ao Antigo Testamento, porque é lá que há essas promessas de um rei enviado por Deus, o Messias. Não podemos nos esquecer que 500 anos antes, o profeta judeu Daniel, de quem eu acabei de mencionar o livro, já era chefe dos magos, encantadores, caldeus e feiticeiros lá da Babilônia, durante o reinado do rei Belsazar. Lá em Daniel 5 ele já tem esse cargo, já que ele tinha sido o único a adivinhar realmente o sonho do rei Nabucodonosor, ele é promovido ao chefe dos magos lá da Babilônia. Então é mais do que provável que ele tenha apresentado as escrituras judaicas aos seus subordinados, os magos e outros. E é muito natural também imaginarmos que aquela tradição chamada de magos, aquela tradição tenha de alguma maneira preservado aquele ensino que havia sido recebido de Daniel lá atrás. De todo modo, desde o exílio da Babilônia, o fato é que os judeus tinham feito comunidades judaicas por toda a região, do Egito até a Babilônia. Havia então a possibilidade de pessoas que eram estudiosos das religiões, como eram os magos, terem acesso ao livro sagrado dos judeus. Agora, a grande pergunta é: como é que eles relacionaram a expectativa do nascimento de um rei, que havia lá nas escrituras hebraicas, um rei prometido por Deus, como é que eles tinham relacionado essa promessa com o surgimento de uma estrela? Então isso a gente realmente não sabe. É possível que eles tenham feito um paralelo com uma misteriosa profecia de Balaão, registrada lá no livro de Números, capítulo 24, 17, onde Balaão diz assim: uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro. De fato, é uma profecia a respeito de um rei que viria de Judá, e ela fala de uma estrela. Então, pode ser isso? Pode ser que de alguma maneira eles tenham relacionado uma coisa à outra. Uma última pergunta a respeito disso é: que fenômeno celeste foi esse que eles observaram? Uma estrela cadente, um cometa, uma supernova? Os estudiosos já chutaram em todas as direções, mas o fato é que, de novo, nós não sabemos. O texto não nos dá esses detalhes a respeito dos estudos que trouxeram esses homens até aqui. O que podemos deduzir é que, na sua misericórdia, o Senhor usou os conhecimentos da Escritura e da natureza que estavam disponíveis àqueles homens para lhes apontar para o nascimento do seu filho. Então eles foram, na verdade, despertados por Deus para isso. E despertados então pelo próprio Deus, eles viajaram até a Judéia, chegaram à capital Jerusalém e ali começaram a inquirir sobre o tal rei dos judeus, a quem eles queriam, diz o versículo 2, adorar. Então eles não estavam ali apenas por um mero exercício acadêmico, como estudiosos das religiões mundiais, querendo entender aquele trecho da Escritura. Não, eles estavam ali para adorar aquele que
havia nascido. Sendo pagãos, é bem verdade que eles já estavam muito familiarizados com o conceito de rei divino, né? Isso era uma propaganda que muitos reis, muitos governantes faziam de si mesmos na antiguidade. Então, nós não temos também como saber até que ponto eles tinham entendido o conceito do Messias como um enviado de Deus e sendo divino ele mesmo. Afinal de contas, os próprios judeus não tinham atentado corretamente para essa ideia, né? Então, a real identidade de Jesus até aqui parece que é muito mais um segredo guardado no coração de José e de Maria, já que o próprio anjo lhes revelou isso. De qualquer forma, meus irmãos, a presença e os questionamentos dos estrangeiros causaram um burburinho na cidade. Diz o versículo 3, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Toda a Jerusalém aqui não se refere tanto a toda a população de Jerusalém, mas é muito mais uma inquietação que surgiu na elite palaciana e sacerdotal, que parasitava ao redor de qualquer pessoa que estivesse assentada no trono de Jerusalém. E essa menção, primeiramente ao rei Herodes e depois à população ou à corte de Jerusalém, sugere para nós que o que realmente inquietou a todos ali não foi a notícia do nascimento de um novo rei, mas sim a certeza que todos ali tinham de que haveria uma reação explosiva do velho rei por causa dessa notícia. E esse rei, então, Herodes, consulta os especialistas na religião judaica e nas escrituras, no versículo 4, perguntando onde o Cristo deveria nascer. Bem, mais de 700 anos antes disto, Deus já havia prometido por meio do profeta Miqueias, lá no capítulo 5:2 do livro dele, diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que reinará em Israel e cujas origens são desde os dias da eternidade. Então já era corrente naquela época, entre os estudiosos judeus, reconhecer nesta profecia de Miqueias uma referência ao local em que o Messias haveria de nascer. O Messias, o rei da linhagem de Davi, que Deus havia prometido ao próprio Davi mais alguns séculos antes. Então, de posse dessa informação, Herodes se reúne, diz o texto aí, secretamente, né? Ele faz ali uma reunião fora da agenda real. Primeiro ele consulta os especialistas, pega a informação e se reúne exclusivamente com os magos, né? Ele não queria agitar mais ainda a sociedade, não queria que a informação ganhasse mais popularidade, e ele então se reúne secretamente com eles, diz o versículo 7, e basicamente o que ele diz no versículo 7 e 8 é o seguinte: vão vocês, completem a pesquisa de vocês e encontrem esse novo rei, mas não deixem de passar por aqui na volta para me informar direitinho sobre a sua identidade e especialmente o local onde ele nasceu, para que eu possa também ir lá prestar as minhas homenagens a ele. O que obviamente é pura falsidade. Herodes não tinha passado de um alarmado para um devoto em questão de alguns momentos aí, não. Ele já tinha na sua mente um plano diabólico. Ele queria que assim que os magos retornassem com a informação completa, ele pudesse mandar matar aquela criança, mandar matar o menino rei que havia nascido em Belém. Tanto é que, quando ele percebeu que os magos não retornariam para dar a informação a ele, diz o versículo 16, que nós não chegamos a ler, que ele se enfureceu grandemente, como a corte sabia que ia acontecer mesmo, por isso se inquietaram, e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo de Belém e de seus arredores. Belém era uma vila muito pequena. Alguns estudiosos tentam calcular qual deve ter sido o alcance desse morticínio promovido por Herodes, né? Mas é muito difícil,
pensar aí em quantos meninos haviam nascido no espaço aí de 2 anos, numa vila de 2.000 pessoas, né? Considerando a baixa expectativa de vida, né? Muitas crianças morriam ainda na primeira infância naquela época, mas com certeza temos aqui o retrato de um monstro genocida, nada menos do que isso. E nesse ponto nós precisamos entender um pouco melhor quem é este Herodes, e por sorte nós conhecemos a biografia dele por meio dos escritos de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo é um historiador judeu ali do 1º século, cuja obra foi preservada para nós hoje em dia. Você consegue comprar a obra dele facilmente aí nas livrarias. E Joséfo conta o que sobre Herodes? O Joséfo nos conta que Herodes era um edomita, ou seja, ele não era judeu de puro sangue, que chegou ao trono judeu às custas de muita bajulação dos Césares romanos. Não apenas isso, no decurso dos seus 40 anos de reinado, ele acusou de conspiração diversas pessoas, mandando executar cada uma delas sem um julgamento razoável. Ele mandou matar afogado um cunhado dele, que estava ficando muito popular. Ele mandou matar a própria esposa por uma suspeita de adultério, e ele mandou matar os 2 filhos que tinha com essa mulher, para evitar que eles tentassem tomar o seu trono depois que sua mãe havia sido morta por ele. Esse é o governante paranoico, cujos surtos de fúria descontrolada põem toda a corte de Jerusalém em estado de alerta. Esse é o rei ilegítimo dos judeus, que conhece tão pouco as Escrituras, que precisa reunir um comitê de especialistas para responder algo tão básico. Esse é o monarca dissimulado, que se reúne às escondidas com os estrangeiros, certamente com um sorriso simpático, um tom de voz bastante humilde, uma atitude piedosa: eu também vou adorá-lo. Tudo isso só para ganhar a confiança deles, descobrir a identidade exata daquele que, aos seus olhos pelo menos, era só mais um concorrente a ser eliminado. Esse é o Herodes. Esse é o homem cruel, paranoico e apegado ao poder, e que representa todos aqueles que, ouvindo as boas novas de que o Salvador chegou, não se alegram, ao contrário, o rejeitam com desprezo e até com ódio assassino. O sinédrio que atuou para que Pilatos condenasse Jesus à morte é um outro exemplo bem conhecido desse tipo de gente. Contudo, o teatro de Herodes, se passando por um judeu piedoso, alguém que aguardava também a restauração de Israel, disposto a ele se submeter e honrar o Messias, essa capacidade de se passar por aquilo que não era, torna Herodes também representante, não apenas daquele tipo que abertamente odeia Jesus, mas representante do joio no meio do trigo, do lobo em pele de cordeiro, do falso mestre. Judas Iscariote certamente é o modelo de todos estes. Olhando de fora parece, mas é o contrário. Mas o texto não fala só de Herodes, não é mesmo? A alta sociedade judaica que se alarmou juntamente com ele representa aqueles que, mergulhados em apatia espiritual, só querem continuar os seus afazeres, só querem manter os seus planos, só querem seguir o seu cotidiano sem maiores alterações. Não reagem com ódio, apenas com desinteresse, com incredulidade. Eles lembram os moradores lá de Gadara, registrado lá em Marcos 5, que diante do milagre de Jesus, libertando aquele seu vizinho de uma legião de demônios, tudo o que lhes importa é o rebanho de porcos que eles perderam. Eles até pedem ao Salvador que se retire, porque ele estava perturbando demais a vida deles. Saia da vila. Eles não têm ódio, eles apenas não querem nenhuma inquietação, eles querem viver suas vidinhas, incapazes de se alegrar com as boas novas do reino. E os principais sacerdotes e escribas, então?
tão conhecedores das profecias acerca do Messias, mas tão ignorantes do próprio Messias, que havia nascido há poucas, quem sabe 2 horas de caminhada de Jerusalém até Belém. Não sabiam nada. Tão religiosos, mas tão espiritualmente cegos, que nem tomam conhecimento de que o rei prometido chegou. Alguns anos à frente, lá no capítulo 3 de Mateus, nós temos esse registro. João Batista verá muitos fariseus e saduceus vindo até ele e os repreenderá. Os repreenderá porque eles querem participar do ritual do batismo sem o verdadeiro arrependimento e a verdadeira fé. João Batista diz para eles: não fiquem se vangloriando de serem descendentes de Abraão, porque até destas pedras Deus pode trazer filhos a Abraão. No fim do dia, meus irmãos, seja por ódio homicida, por indiferença incrédula ou por apego religioso vazio, não importa. Deus enviou o Rei prometido, e todos os que não servem a Ele, todos os que não se submetem ao seu reino, são igualmente culpados de rebeldia contra Deus. Não há meio termo aqui. Não há mais ou menos incrédulo. E é contra este pano de fundo de indiferença, incredulidade e até ódio que Mateus estabelece um claro contraste por meio dos magos do Oriente. Munidos agora da informação que faltava, a localização mais exata do nascimento do rei dos judeus, no versículo 5, eles ficam sabendo que é em Belém da Judéia. Os magos então partem sob a simpatia falsa do rei, e ao chegarem a pequena Belém, a estrela reaparece e estaciona sobre o local, apontando e confirmando a localização com exatidão. No versículo 9 e 10 aí está a fase final da sua jornada e finalmente a chegada até o local. Esse último movimento da estrela, aparecendo do nada, reaparecendo do nada e parando, não deixa muito mais dúvidas para nós de que era um sinal sobrenatural de Deus. Não quer dizer que não pudesse haver um cometa, uma estrela cadente ou qualquer uma dessas opções que os estudiosos apontam, mas é mais ou menos como a jumenta de Balaão, lá em Números 22. Era um animal de verdade, uma jumenta mesmo, mas ela agiu de uma maneira sobrenatural, soberanamente, por ação de Deus. Então, não sabemos ainda o que é que estava por detrás do sinal que eles viram, mas sabemos com certeza, era um sinal determinado, ordenado por Deus para guiá-los até ali. E o texto diz então, versículo 10, que eles se alegraram com um grande e intenso júbilo, que é uma expressão bastante redundante, que Mateus usa aqui para de alguma forma transmitir a intensidade da satisfação, da felicidade que tomou conta do coração daqueles homens ao finalmente chegarem ao final da sua peregrinação. Então diz versículo 11, eles entram na casa e encontram um menino com sua mãe, Maria. Como Herodes baseia a sua ordem de assassinar as crianças de 2 anos para baixo na conversa que ele tinha tido com os magos, então nós percebemos que Jesus já tinha nascido há algum tempo quando os magos chegam até Belém. Então, ao contrário daquela cena do presépio, tão popular, a família já não está mais na hospedaria. Jesus não está acomodado numa manjedoura, eles estão numa casa. Jesus já tinha 1 ano, quem sabe 2, já estava andando pela casa. Não tem coral de anjos no céu, não tem pastores e nem tem animaizinhos ao redor. E as crianças, por favor, ao ouvirem isso, não fiquem bravas com papai, mamãe, com as tias do departamento infantil, porque a gente às vezes conta a história de maneira mais simplificada e põe todo mundo na mesma cena, não é?
Mas é só uma forma de simplificar a história, tá? Não precisam ficar revoltadas com as tias do departamento infantil. Mas então, aquele, meus irmãos, era um dia comum de Maria, amamentando seu filhinho, pilando o trigo para o pão, buscando água no poço, recolhendo lenha para o fogo, costurando roupas para a família, quem sabe colhendo azeitonas para fazer azeite, todo aquele trabalho infindável da casa, né? Que as donas de casa presente sabem muito bem. Mas a rotina doméstica dela é quebrada pela chegada dos visitantes do Oriente. E lembre-se, nós não sabemos em quantos magos eles estavam, mas o que nós sabemos é que viagens longas, especialmente de gente importante, né, como esses homens que frequentavam a corte lá dos reis do Oriente, gente importante, quando tinha uma viagem longa, geralmente ia numa comitiva, com servos, com água, ainda mais como eles que estavam carregando itens, bens valiosos. A gente já vai falar um pouquinho sobre eles. Então, poderia muito bem estarmos falando aqui de 10, 20 pessoas. E era uma gente pomposa, de trajes exuberantes, de modos diferentes. Esses homens que circulavam pelos palácios dos reis, participavam dos banquetes dos nobres e eram honrados pelos poderosos. Esses homens tinham deixado o seu conforto para encarar uma dura viagem até um lar humilde de uma família pobre, de uma vila insignificante na periferia do Império Romano, movidos unicamente pelo desejo de presenciar o cumprimento da promessa de Deus de trazer um rei para os judeus. E então, para a surpresa da jovem dona de casa, no versículo 11, eles entram na casa, se prostram, adoram, abrem os seus tesouros e entregam ofertas ao pequeno rei dos judeus. Prostrar-se, os irmãos sabem, é se curvar. Provavelmente eles se ajoelharam diante de Jesus e encostaram sua fronte, né, sua testa no chão. Em alguns lugares, o prostrar-se, na verdade, era deitar no chão com a cara realmente no chão, né, com as mãos abertas. Alguma dessas modalidades eles devem ter usado ali, era um sinal de reverência, um sinal até certo ponto comum, né? A gente vê pessoas se prostrando diante de reis, alguma coisa assim, nas escrituras, ainda que dificilmente se esperaria que homens adultos se prostrassem dessa forma perante uma criança. Então é uma reverência bastante acentuada. Mas o segundo verbo é que eles adoraram. E no original grego, essa expressão que é traduzida por adorar, pode sim ser traduzida por reverenciar. No Antigo Testamento, ela é muito usada para pessoas importantes. Mas esse sentido de reverenciar desse verbo é inclusive muito usado pelas testemunhas de Jeová. Eles amam apontar esse sentido desse verbo para sustentar a sua heresia de que Jesus não é o Deus único, é apenas alguém muito importante. Mas eles fingem, né, as testemunhas de Jeová fingem não saber que no Novo Testamento, com uma única exceção, esse verbo é sempre usado no sentido religioso. Ou seja, quando alguém adora, né, esse verbo é usado no Novo Testamento, proskineo, ele é sempre usado ou para Deus ou para os ídolos. É sempre no sentido religioso no Novo Testamento. Tanto é que nas poucas vezes em que alguém se prostra e adora nesse sentido aqui outro ser humano, essa pessoa é imediatamente repreendido. Por exemplo, no caso de Cornélio, né? Cornélio se prostra e adora Pedro quando ele entra na sua casa, e Pedro repreende: não, eu sou homem, não faça isso. Um outro exemplo desse verbo sendo usado para alguém que não é Deus é João. Lá em Apocalipse 19, João se prostra e adora o anjo que está guiando ele pelas suas visões celestiais, e o anjo repreende: não faça isso, eu sou conservo. Então, no Novo Testamento, esse verbo sempre é usado no sentido religioso. Ou é Deus, ou é um ídolo
que está sendo adorado. Então não há dúvida aqui do que Mateus está querendo nos transmitir. Ele quer que nós entendamos muito bem quem é este menino a quem os magos adoram. Ele já tinha nos dito no capítulo 1, versículo 20, que ele é gerado do Espírito Santo. Ele já tinha nos dito logo em seguida, no versículo 23, que ele é Deus conosco. Ele tinha dito, ele vai dizer logo em seguida, no capítulo 2, versículo 15, que ele é o Filho de Deus. Mas aqui o que ele está nos dizendo é que, por ser tudo isso, ele é digno de toda adoração. E os magos vieram fazer isso, cruzaram todo o Oriente para fazer isso. E eles também trazem ofertas, diz o nosso texto. Eles abrem os seus tesouros. Os tesouros devem ser baús, baús que eles usavam como cofres durante a sua viagem. E eles entregam então ouro, incenso e mirra. Muitos já tentaram encontrar significados ocultos nos próprios presentes, mas hoje, até para termos brevidade, nós vamos focar apenas no mais evidente. Esses são presentes extremamente valiosos, dignos da realeza, e que, junto com o esforço da viagem, junto com a atitude humilde daqueles homens acostumados aos palácios, naquele lar tão simples, na sua prostração e na sua adoração, tudo isso demonstra o quão séria era a devoção dos magos pelo prometido rei dos judeus que havia nascido. E um detalhe interessante, meus irmãos, é que nós percebemos que a viagem desses homens acaba aqui recapitulando, em alguma medida, a jornada de Abraão. Abraão também, por revelação divina, saiu do Oriente e peregrinou até Canaã, até ter a sua fé provada ao ofertar o seu próprio filho a Deus no Monte Moriá. Monte Moriá, onde séculos depois será construída Jerusalém, é o mesmo monte. Então os magos representam aqui todos aqueles que creem como Abraão creu, e isso seja hebreu ou gentil, israelita ou estrangeiro, seja, nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 2, judeu ou grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. E no versículo 12, então, eles são advertidos, divinamente advertidos, para não voltarem à presença de Herodes, já que nós já sabemos quais eram as intenções do rei, e eles então regressam à sua terra por um outro caminho, não voltam por Jerusalém. E eles retornam para o Oriente, mas em certa medida eles retornam como súditos daquele a quem eles vieram visitar, presentear e adorar. Assim como Naamã voltou para a sua Síria no norte, crendo no Deus de Israel, lá em 2 Reis capítulo 5, e curado da sua lepra, assim como o oficial eunuco lá de Atos 8, voltou para a Etiópia no sul, crendo em Jesus, depois de batizado pelo diácono Filipe, cada um desses homens, na sua época e na sua medida, fez esse mesmo caminho de retornar à sua terra diferente, crendo diferente, sendo transformados por essa fé. Então os magos estrangeiros que chegaram à Judéia chamando Jesus de o rei dos judeus, na verdade eles vinham para se submeter também a esse mesmo rei. E a mensagem de Mateus, ao nos contar essa história, é muito clara. Jesus não é o rei dos judeus apenas, ele não é rei apenas dos judeus, mas ele é rei de toda a tribo, de toda a língua e de toda a nação. Ele é o Senhor do mundo todo, especialmente daqueles que creem. Isso vai ficar mais evidente, claro, lá no final do Evangelho de Mateus, capítulo 28, 18, um texto tão conhecido dos irmãos, onde o próprio Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. A minha autoridade tem que ser exercida sobre todas as nações. Mas já aqui,
no começo do Evangelho, pelo menos simbolicamente, as nações já estão vindo até Jesus para reconhecer o seu reinado e para se sujeitar à sua autoridade suprema. E é muito interessante, meus irmãos, como o Evangelho é inclusivo e exclusivo ao mesmo tempo, não é? Porque veja, todos os povos, todas as classes sociais, todas as cores de pele, todos fazemos parte de uma mesma família espiritual quando cremos em Cristo. Contudo, em nossos tempos relativistas e multiculturais, o Evangelho é visto como uma mensagem de intolerância, porque afirma que não há salvação em nenhum outro. No Oriente, os magos conheciam muitas religiões, mas só vindo até Cristo eles encontraram salvação. Eles não acharam salvação no hinduísmo, no zoroastrismo, no jainismo, no budismo ou no taoísmo, que já existiam no Oriente na sua época. Assim como não a encontrariam no judaísmo da sua época, se eles parassem em Jerusalém. Ainda hoje, não há salvação em nenhuma dessas religiões, como não há salvação em outras que surgiram depois. Não há salvação no islamismo, não há salvação no kardecismo, não há salvação nas testemunhas de Jeová, que eu acabei de mencionar, não há salvação nas religiões afro-brasileiras, não há salvação no Santo Daime, não há salvação em qualquer outra falsa religião que os homens venham a inventar. Só Jesus salva. Só Jesus salva, e por isso mesmo, só Ele é digno de nossa adoração e de nosso louvor. Foi assim que os magos entenderam, e é isso que Mateus quer que nós entendamos também. E o fato de que há tantas pessoas enredadas nessas mentiras e enganos disfarçadas de religiões, estejam elas lá no Oriente distante, ou na nossa vizinhança na Zona Norte de São Paulo, o fato de que há tantas pessoas que não se prostram e nem adoram ao Salvador que nasceu em Belém da Judéia, isso deveria nos incomodar demais. Nós não sabemos, meus irmãos, o que acontecerá ao final deste dia, desta semana, deste ano, o final que já está chegando, e muito menos sabemos o que acontecerá no final do ano que vem. Mas uma coisa nós sabemos o que acontecerá no final desta era. Paulo nos adianta, lá em Filipenses 2,10, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Esse é o ponto final da história, esse é o alvo maior do universo, é a plenitude da criação. Então que o nosso coração, meus irmãos, esteja alinhado com este alvo. Que nós estejamos entre aqueles que não deixam que as suas prioridades de cotidiano impeçam de perceber e se alegrar com aquilo que o Senhor está fazendo. Que estejamos entre aqueles que não se conformam com um conhecimento teórico, formal e vazio sobre Deus. Que nós estejamos entre aqueles que sim dedicam suas vidas, seus esforços, seus bens ao serviço deste Rei. Que nós estejamos entre aqueles que adoram ao Rei que nasceu na Judéia, em Belém da Judéia, em espírito e em verdade, por causa daquele primeiro Natal, mas não somente nos natais. Já que o nosso autor apresenta a humanidade dividida em dois grupos, eu dividirei as aplicações também em duas partes. Em primeiro lugar, a você que ainda não é um discípulo de Cristo. Seja você um ateu que odeia o cristianismo e os crentes, seja você talvez um indiferente que simplesmente não se importa, ou ainda alguém muito religioso, tão apegado à sua tradição religiosa, que não se vê em condições de se voltar para Cristo. Qualquer que seja a sua situação, entenda bem. Quando o assunto é o Evangelho, ninguém está em cima do muro, não há meio termo, só Jesus salva.
E todos aqueles que não creem nele estão em rebelião contra aquele que o enviou e serão julgados por isso. Esse é um assunto muito sério. E o Natal te convida a refletir a respeito disso. Então, creia e entregue a sua vida a Ele. Junte-se àqueles que o adoram e o servem. Faça isso hoje mesmo, porque ninguém sabe quando será o seu último Natal. Não deixe para outro dia. E também uma aplicação a você que já conhece e já crê em Jesus. Lembre-se de que Jesus é chamado de Rei dos judeus, no nosso texto, mas de Rei dos reis em outros textos, chamado de Senhor. E que nós somos os seus servos. Ou seja, seguir a Jesus é necessariamente servi-lo, porque nós mostramos a nossa fé por meio de atitudes concretas. Tiago nos lembra muito bem disso no seu livro. Atitudes concretas, das quais vimos pelo menos 3 no nosso texto. Em primeiro lugar, nós vimos no nosso texto que os magos enfrentaram uma dura viagem para adorar a Jesus. O quanto você valoriza a sua participação no culto público? A primeira igreja que eu pastoreei tinha um ponto de pregação no agreste da Bahia. E esse ponto de pregação era uma vila. E para visitar os membros da vila, no aniversário desse ponto de congregação, o pastor da igreja viajava até a Bahia para visitá-los. E eu fui lá. E aí, para visitar os membros da igreja, eu fiz o meu primeiro passeio de trator na vida, o único inclusive, né? A gente subiu num trator, porque só trator para chegar lá. E depois de alguns momentos, de alguns minutos nesse trator, eu cheguei na casa de uma senhora que morava sozinha com seu filho deficiente. E eu descobri que o trator não ia lá para buscá-la. Ele só foi lá para levar o pastor. E ela vinha com o filho deficiente no colo e nas costas. E ela, ao invés de contornar pela estrada, ela vinha por dentro das fazendas, dos sítios. Mas para cortar o caminho, ela tinha que passar por arame farpado. E aí o obreiro que cuidava dessa congregação, desse ponto de pregação, me explicou: essa irmã nunca falta a um culto. Será que você valoriza será que você valoriza o momento de adoração comunitária como o momento mais importante da sua semana? Ou será que você se desanima e desiste de vir por qualquer intercorrência? Pergunta melhor ainda: o quanto você pretende se comprometer com as atividades da igreja no ano que vai começar? Em segundo lugar, nós vimos também os magos ofertando com voluntariedade e alegria como sinal da sua dedicação ao Rei dos judeus. E eu pergunto: o quão fiel você tem sido nos seus dízimos? Eu pergunto: o quanto você tem sido generoso com as suas ofertas? Não é porque a gente não gasta metade do culto fazendo apelo para você dar tudo que você tem no seu bolso, como algumas agremiações religiosas por aí, que isso é de pouca importância. Então a pergunta é: como você pretende sustentar a obra do Senhor no ano que vem? Em terceiro e último, nós vimos os magos deixando o paganismo para adorar ao verdadeiro Deus. E a nossa sociedade tolerante fica muito feliz se você disser: Jesus é o meu Salvador. Mas ela não tolera que você insista que Jesus é o único Salvador para todos, que o Evangelho é a única resposta, que Jesus é o único caminho. Aí a nossa sociedade não tolera. E a pergunta é: você tem se acovardado
Ou você tem sido ousado na hora de anunciar o Evangelho? Existem pessoas ao seu redor para quem você nunca falou de Cristo, porque achou que poderia ser mal interpretado, que poderia perder alguma amizade. Mas para sermos propositivos, para quantas pessoas você pretende falar de Cristo no ano que vem? Quantas pessoas você deseja que viajem do Oriente metafórico até a Belém metafórica do Evangelho? Que o Rei dos Reis nos ajude a sermos bons e fiéis servos, não apenas no Natal, mas por causa daquele primeiro Natal. Meus irmãos, vamos adorar ao Senhor através do hino de número 230.